Fala galera, beleza? Aí, gostaram da minha máscara? Saudações tricolores! E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos dar continuidade aí aos nossos conteúdos. Vocês têm assistido as videoaulas que eu tenho mandado, aos exercícios, né, que eu tenho passado. Eu não tenho conseguido gravar regularmente as aulas por problemas com a internet, está muito difícil enviar vídeos, espaço de armazenamento em nuvem. Nós precisamos, antes de mandar um vídeo, já de fazer um vídeo, nós precisamos mandar para o Drive da Google para depois colocar um link, e isso ocupa muito espaço. São vídeos de 5, 6 gigas, às vezes já tem vídeo meu de levar 14 horas para poder chegar na nuvem, então estava ficando muito complicado. Então essa semana eu resolvi fazer um vídeo para vocês, né, sobre a continuidade do assunto que nós estamos vendo, que é viroses e agora, obviamente, né, coronavírus. Gostaram aí da musiquinha, né? Enfim, vamos lá. Então, olha só, gente. Muita gente se pergunta assim, professor, mas esse vírus é novo, ele surgiu agora, como é que é isso e tudo mais? Não, ele não é novo, tá? Ele já é conhecido da humanidade há algumas décadas. O coronavírus é um vírus já, por exemplo, que infecta muito animais como cachorro, gato. Ele causa gastroenterite, que é uma inflamação de estômago, intestino. O animal fica com vômito, diarreia. E aí, quando a gente vai vacinar esses animais, nós encontramos na agropecuária aquelas vacinas, por exemplo, de 1EV10, e aí está lá escrito coronavírus, tá? Mas é o mesmo coronavírus? Não, é um tipo diferente de coronavírus, tá? Que está infectando a gente agora. Nos cachorros, ele dá sintomas gastrointestinais. Em nós humanos, nós vamos ver agora hoje nessa aula. Bem, em 2002, aproximadamente, surgiu na China um surto de SARS, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, tá? Essa SARS, né, ela estava passando, essa síndrome respiratória foi descoberta que os coronavírus estavam passando das aves para os animais, até ficou conhecido como gripe aviária na época. Então esse coronavírus passava das aves para os animais, para humanos, e aí, só que ele tinha muita dificuldade para passar entre humanos. Ele passava mais fácil das aves para os humanos. E aí essa epidemia de SARS não foi à frente. Houveram pesquisas no mundo inteiro, cientistas buscaram vacinas, tratamentos. Claro que, como a gente tem visto que vacina não é rápido, tá bom, gente? A vacina mais rápida que a humanidade já desenvolveu, ela levou 5 anos para ser desenvolvida. Foi a vacina contra o Ebola. Bem, então, só que o surto acabou. E aí os governos do mundo inteiro pararam de investir na pesquisa de vacinas, custam milhões para você, né, chegar a uma vacina. Então o surto foi controlado, todo mundo caiu no esquecimento, as pesquisas pararam. Atentem para esse ponto, as pesquisas começaram e pararam, né? Quando foi agora em 2014, houve um novo surto de SARS na China de novo, né? Sempre lá na China, lembra do pastel do chinês? Já falamos isso em sala. E aí, esse novo surto de 2014, aí voltaram com as pesquisas em cima dos coronavírus, como fazer vacinas e tudo mais para coronavírus humanos. De novo o surto foi controlado, ficou como epidemia. Epidemia é um grande número de casos em um determinado lugar, num determinado tempo, tá? Acabou, beleza. De novo as pesquisas foram, né, paralisadas. Então, gente, nós já temos aí uma questão de negligenciamento global em relação, né, à busca de uma vacina. Professor, mas nós teremos vacina para esse coronavírus agora? Especificamente não. Mas se tivesse para o coronavírus que já causava SARS lá atrás, era um passo muito rápido, né? Coisa de mês, 2 meses, 3 meses, isso aí teria, né, segurado. Mas as pesquisas foram paradas lá atrás, a gente nunca pode esquecer disso. O que aconteceu? Vários estudos vinham mostrando que morcegos e pangolins na China eram reservatórios de uma forma grave, né, de uma nova família que poderia causar sintomas graves de coronavírus. Essas pesquisas são de 2015, 2016, e a China era alertada, sim, pelo mundo inteiro. Os pesquisadores chineses mesmo, né, sabiam disso, mas trata-se de um regime comunista, então é um regime muito fechado, né, com o governo ditatorial, então é tudo de acordo com o que o governo quer em relação aos seus interesses. Então, isso aí foi meio que abafado no mundo científico, as pessoas de fora até pressionavam, mas a China não se abre mesmo a pressão nenhuma, né? Como eu falei para vocês, um regime ditatorial. Enfim, tá? Aconteceu o que muita gente já temia.
Quando a gente entra, por exemplo, no Royal College, né, que é um centro em inglês de pesquisa dos mais renomados no mundo, a gente acessa lá para ver pesquisas científicas que o mundo inteiro está fazendo. E a gente já vinha lendo coisas sobre esses reservatórios em morcegos e pangolins de uma nova forma de coronavírus, mas que não infectava humanos, mas era uma bomba iminente. Vocês podem procurar no YouTube, Google, vocês vão encontrar documentários já falando sobre isso, que existia um perigo de uma pandemia mundial causada por coronavírus, tá? O que aconteceu? Os coronavírus estavam lá nesses animais. A questão foi, esse coronavírus, por evolução, né, por mutação genética, sofreu uma modificação, surgiu nele uma proteína chamada spike, capaz de se ligar à membrana plasmática de células humanas. E aí estava feita a desgraça, né? A partir desse momento, bastava ele ter uma forma de infectar, de entrar no humano. E como foi isso? Oficialmente, isso aconteceu no mercado de carnes em Wuhan, na China, né? Onde eles vendem carnes de animais selvagens, eles comem, nós já falamos em sala sobre isso, os hábitos alimentares chineses são complicadíssimos, né? Come-se de tudo e é autorizado pelo governo. Eles tiveram uma onda de fome na década de 70 e outras vezes também, então eles transformaram os animais silvestres, né, os animais característicos de lá, em patrimônio do governo, por força de um decreto de lei. E isso permitiu que esses animais, o governo foi e permitiu o abate e o consumo desses animais, sem fiscalização, sem condições sanitárias de criação, de venda, de nada. Criou-se um mercado muito grande na China de contrabando de carne de animais exóticos, né? Isso envolveu até tráfico de carne de animais, é uma questão muito complicada, virou um mega negócio, tá? Se caçar animais selvagens na China para alimentação. Por isso que você vê esses vídeos aí na internet de chinês comendo rato vivo, chinês comendo escorpião, barata, enfim, tá? Vários animais, entre eles morcegos, pangolins, né? Que é um mamíferozinho, lembra um tatuzinho característico lá deles, cachorro, gato, eles comem qualquer carne. Essa que é a bem da verdade. Então, nesse mercado lá em Wuhan, muitos animais empilhados, né, para serem vendidos, são abatidos na hora, um animal infeccionado, aí cai secreção infecciosa de um animal em outro, pus, né, sangue, e aí alguém comeu carne mal cozida de um pangolim ou de um morcego, tá? Ou passou pelo ar direto desse animal, essa mutação passou pelo ar direto para quem tinha contato. Nós nunca vamos saber quem foi o primeiro caso, quem foi a primeira pessoa, porque quando uma epidemia está acontecendo de um vírus novo, né, até que isso seja identificado leva um tempo, porque uma pessoa da entrada no hospital com sintomas do novo coronavírus, eles não iam desconfiar que era um vírus novo no início, aí daqui a pouco 2, 10, 50, aí começa a acontecer muitos casos. Aí os médicos relatam para as autoridades sanitárias que começam a pesquisar. Aí vão descobrir um novo vírus. Então, até então, muitas pessoas já pegaram. Essa história de que a pandemia de coronavírus, que a epidemia na China começou no final de dezembro e início de janeiro, isso é história para inglês ver, como se diz. Na verdade, isso já vem acontecendo há meses. Em dezembro, dia 31 de dezembro, é que eles assumiram que tinha um novo coronavírus causando infecção em humanos. Por isso que ele é chamado de Covid-19, o SARS-CoV-2. Ele é Covid-19 porque ainda foi descoberto no último dia do ano de 2019. O médico, por exemplo, né, que foi um dos primeiros a relatar esses casos, ele foi tolhido pelo governo, ele quase foi morto pelo governo chinês e depois ele acabou morrendo, coitado, de coronavírus. Vocês podem também buscar essas histórias aí como fonte. Enfim, né? Eles poderiam ter contido essa pandemia? Poderiam, perfeitamente. Quando os primeiros casos, né, de síndrome respiratória aguda grave começaram a aparecer nos hospitais chineses, se eles isolassem esses casos, a transmissão não ia acontecer e isso ia segurar ali. Mas aí vem a questão política que eu falei para vocês, né? A China não ia assumir para o mundo que estava tendo um problema de saúde grave, porque isso entraria queda de bolsa de valores, entraria um montão de questão que um regime ditatorial está muito menos preocupado, né, do que os outros regimes, né, normais que a gente vê pelo mundo. Enfim, tá? A coisa avançou, eles esconderam até onde podiam esconder, né? Chegou uma hora que não dá mais para esconder. Professor, mas ninguém botava na internet? Não, a internet na China é controlada, gente. Não existe o WhatsApp, você não vai pegar, vou aqui no WhatsApp.
é controlado. Você não acessa qualquer site na internet, você acessa os sites que o governo chinês deixa você acessar. Você tem conversas em aplicativos próprios que eles também monitoram, então é todo mundo monitorado, não é uma coisa, né? Eles não vivem, né, uma democracia como nós vivemos, você pode se expressar, você tem acesso a todas as informações e tudo mais, não existe isso nesses lugares, né? Lá na China é um exemplo, temos outros exemplos como Venezuela, Coreias, enfim, né? Coreia do Norte no caso, mas não vamos entrar nesse assunto. Então o que acontece, gente? Esse vírus, a diferença desse coronavírus para os que já causavam SARS nas duas epidemias lá atrás que eu falei para vocês, é que essa proteína que ele desenvolveu por mutação genética, chamada spike, ela facilita muito a entrada dele nas células do sistema respiratório humano, a princípio, né? Então, ele passa muito facilmente no ar, a capacidade dele de transmissão é muito grande, tá? Os estudos iniciais diziam que ele passava quando uma pessoa espirrava ou tossia, né, uma pessoa contaminada, ou se você colocasse a mão em um objeto contaminado por ele e levasse ao rosto, tá? Isso contamina? Contamina, mas é mais do que isso, gente. Esse vírus pode ficar em suspensão por até 2 horas no ar. Quando uma pessoa espirra, ela elimina milhares de gotículas de saliva, né? Microgotas, essas gotas saem até a 120 km por hora. E elas se espalham numa área de 2 metros facilmente. Só que as gotas menores, o coronavírus, como ele é pequeno pra caramba, né? É um vírus bem pequenininho, ele consegue, nessa gotícula de saliva, de aerossol que a gente chama, ele fica por até 2 horas ali em suspensão no ar. Então alguém passando ali, respirou, ele entra no nariz, entra na boca. E o que acontece? A proteína spike facilita que ele já conecte na célula e comece uma infecção. Como botei para vocês na aula passada, um vírus que entra em uma célula, ele toma posse do núcleo dessa célula e essa célula vira escrava dele. Então, um vírus que toma posse de uma célula produz milhões de vírus que vão sair e vão infectar milhões de células. E assim, a infecção viral ela vai se replicando muito rapidamente, né? Então, é assim que o coronavírus ele vai passando. Então, por isso a necessidade, tá, da máscara. Essa aqui, por exemplo, é mais top que as outras. Aqui não passa coronavírus de jeito nenhum. Olha só, coisa linda, né? Então, gente, olha só. Primeira coisa, professor, isso aqui é 100% seguro? Não, nada é 100% seguro, né? Mas vocês reparem que a máscara ela tem que ter 2 camadas de tecido, né? Uma externa e uma interna, beleza? Um teste que vocês podem fazer é pegar um spray aerosol e apertar a próxima máscara. Se passar vapor de aerosol para o outro lado, a sua máscara não é 100% contra as gotículas de saliva que podem estar no ar. Eu, por exemplo, né, a gente não encontra máscara com 3 camadas, o que eu faço? Eu pego uma folha de papel toalha, estou pegando um papel ofício aqui só para vocês terem ideia, tá? Aqui em casa a gente faz isso quando precisa sair de casa. Pego uma folha de papel, no caso papel toalha, né, pode ser guardanapo, eu coloco por dentro da máscara, né? Faço o tamanho certinho da máscara, corto os papeizinhos todos antes de sair de casa. E aí eu coloco a máscara, claro que não é com papel aparecendo, né? Tô só mostrando para vocês como é que é. E aí sim, se você pegar e espirrar, você vai ver que não passa nada pro outro lado, tá? Isso é 100% seguro? Não, os olhos também estão de fora. Então a gente também precisa, né? Quem usa óculos, tenta manter com óculos. É como você dirigir um Fusca em dia de temporal, você botar óculos e máscara, fica tudo embaçado, você não enxerga nada. Então, mas de qualquer maneira, as gotículas não vão entrar pelos seus olhos, tá? E as que estão em suspensão no ar que podem conter o vírus. Mas se você levar a mão ao rosto, aí você leva o vírus para os seus olhos que são mucosa. Então, saiu de casa, botou o pé na rua, jamais levem a mão ao rosto. Professor, mas está coçando, pula, dança, qualquer coisa, mas não faça isso. Ah, mas a minha máscara, ela está incomodando muito, né? Olha só, com a mão por trás vocês podem mover, tá? Mas sem tocar no rosto. Dá para aqui, ó, com o elástico você tentar ajeitar, mas jamais pegar na máscara próxima ao olho, jamais coçar o nariz ou a boca, mesmo de máscara, tá? A máscara ela tem uma duração aí de 2 horas. Depois de 2 horas vocês têm que trocar a máscara porque ela fica úmida da sua própria respiração. E essa umidade, se o coronavírus estiver aqui fora,
é uma forma que ele tem de entrar e infectar você. Por isso, 2 horas a duração da máscara, tá? Então, gente, não quer dizer que andar de máscara você não vai pegar coronavírus, não. Quer dizer que você vai diminuir muito a sua chance de pegar, tá? Por isso que o isolamento não foi liberado depois da questão de todo mundo ter que usar máscara, porque não é 100% seguro, né? Aquela história, sempre lavar bem as mãos com água e sabão quando chegar em casa, né? Lave a frente das mãos, depois as costas das mãos, tá? Entre os dedos. E não se esqueçam do polegar. Debaixo de unha é um ótimo lugar para guardar bactérias e vírus. Você tem que pegar o polegar na palma da mão, esfregar bastante. Uma lavagem boa de mão, você leva pelo menos 20 segundos. Chegou em casa da rua, teve que ir na rua, foi inevitável. Chegou em casa, deixa o sapato lá de fora, vai direto para o banheiro tomar banho. Tá? O sabonete mata o coronavírus, o shampoo não mata, tá? Por causa do pH. O sabonete é mais alcalino. Então você vai lavar o corpo, você vai lavar o cabelo com sabonete. As meninas vão falar, credo, professor, vai acabar com o meu cabelo. Depois você passa shampoo. Lava o cabelo com sabonete, enxágua o cabelo. Aí depois você faz espuma com sabonete, esfrega o rosto bastante. Evita respirar nesse momento, se você conseguir. O mínimo possível respirar. Enxágua o rosto. Depois de ter lavado as mãos, óbvio. E aí depois pode lavar seu cabelo com shampoo, condicionador, aí o que as meninas quiserem, né? Shampoo de bambu, de laranja, de milho, sei lá de quê. Enfim, tá bom, gente? Então, cuidado sempre com essa questão do banho. Ah, professor, vai surgir uma vacina para o coronavírus e vai todo mundo voltar para a rua? Não, não vai, né? O que nós temos é que algumas vacinas em andamento, porque já vinham sendo pesquisadas lá atrás, como eu falei para vocês, tá? Então, os passos científicos estão sendo adiantados, vamos dizer assim, algumas coisas até um pouco atropeladas para tentar ter uma vacina, tá? Até semana passada a informação que nós tínhamos aqui que não se pensava numa vacina antes de 1 a 2 anos e que já seria um tempo recorde. Lembra que eu falei lá atrás, 5 anos a vacina mais rápida que nós já tivemos na humanidade. Então, vai levar um tempo para ter uma vacina. A Pfizer está testando uma vacina nova aí agora e parece que eles estão, assim, com esperança de que lá para dezembro possa ter uma vacina. Mas pense o seguinte, o planeta Terra tem 7 bilhões e meio de habitantes em média. Já pensou fabricar 7 bilhões e meio de doses de vacina? Isso não é da noite para o dia, isso não é rápido. Então a nossa nova realidade é conviver com o vírus. E nós estamos em semanas, né, que a taxa de transmissão no Brasil está altíssima, o número, né, vamos dizer assim, de vírus circulante, a taxa de vírus circulante no ar é muito grande, vocês devem evitar se aglomerar, festas. Ah, mas é só minha prima. Não, mas vai vir minha prima, minha tia, meu tio só aqui em casa. Não importa, você não sabe quem pegou coronavírus e quem não pegou. Então, pode ser você ou pode ser eles. E uma família vai ficar inteira contaminada. Então, não é para ter festinha, não é para ter... É para um momento de isolamento mesmo, assim. Agora, você não tem possibilidade. Pessoa que precisa trabalhar, né? Vai fazer o quê? Vai protegido para a rua, né? Vai tomar as precauções e realmente não tem jeito. Eu não estou aqui dizendo que, não vai ninguém para a rua. Cada pessoa tem sua necessidade. Agora, por exemplo, né? Se a pessoa está com trabalho em casa, home office, como está acontecendo comigo, ou vocês que estão sem aula e alguns não trabalham, não há necessidade de ficar saindo de casa, né? É complicado ficar dentro de casa, é chato e tudo mais. Pior é ficar doente e contaminar sua família. Lembra que você tem avó, avô, tio, tia, irmão, tá? Então, o número de mortos e de casos, ele vem subindo, e ele vai sempre subir, vocês não se atentem a isso, tá? Se você juntasse agora, começasse a contar agora, todo o dinheiro que você gastou na sua vida comprando açaí, por exemplo, e fizesse um gráfico disso, esse gráfico ia diminuir? Não. Cada vez que você compra açaí, esse dinheiro que você vai gastar ao longo da sua vida vai subindo, é igual o número de casos, ou o número de mortos. O que nós precisamos nos ater é o número de casos ativos, né? No Brasil, na cidade que a gente vive, enfim. Então, por exemplo, você tem lá, tá? Vou dar o exemplo aqui da cidade de Araruama. Você tem hoje 46 pessoas contaminadas e você tem 25 pessoas recuperadas. Então, e um morto confirmado, né? Então você tem 26 casos aí, 25 recuperados e uma pessoa morta, para 46.
Quantos casos ativos você tem? 20. Esse é o número da cidade de Araruama no dia de hoje. Você tem 20 pessoas ativas com coronavírus. Mas esse dado é fidedigno? Não, não é. Nem todo mundo consegue fazer o teste. Então, a Organização Mundial de Saúde estima para o Brasil que nós temos 10 vezes mais casos do que são notificados pela Vigilância Sanitária, pela Secretaria de Saúde ou pelo governo. Porque não tem teste para todo mundo. Ah, mas é má vontade dos governos? Não, gente, não tem onde comprar. O mundo inteiro quer comprar teste, o mundo inteiro quer comprar respirador, o mundo inteiro quer comprar máscara e por aí vai, tá? Então, não tem como testar todo mundo. Então, eu digo assim, hoje em Araruama, se tem 20 casos ativos, multiplicado por 10, nós temos 200, né? Se você pensar em termos de Brasil, né, nós vamos ter hoje aí pelo menos entre 80 e 90 mil casos ativos. É mais gente do que a nossa população, praticamente, a população das cidades pequenas. Então, é para se ter muito cuidado, sim. Em relação a tratamentos futuros, né, ou tratamentos atuais, o que se pode fazer? Só um minuto aqui, vou dar uma pausa e já volto. Voltando então, gente, resolvi o problema dos meus cachorros latidores. Bem, então continuando, né, o número de casos é muito maior, tá? E qual é o grande problema? O professor vai morrer todo mundo? Não, não vai, gente. A taxa de mortalidade, né, gira em menos de 1%. Ah, professor, mas eu vi no gráfico que a taxa de mortalidade está dando 7% no Brasil. Não, não está. Aquela taxa de mortalidade que vocês veem no gráfico é o número de casos por número de mortos. Mas lembrem dos casos que não são notificados. Então, por exemplo, né, faz uma conta aí rápida. Se você tem 400 casos numa cidade e você tem 40 casos notificados e você tem, sei lá, 4 mortes, você não tem que fazer a porcentagem de 40 para 4, não. Você tem que fazer a porcentagem de 400 para 4, né? Então, a porcentagem de morte é pequena, tá? E, assim, então qual é o problema, professor? Se a doença não mata tanto, os sintomas são muito fortes na maioria das pessoas, algumas pessoas nem têm sintomas, e nós já temos um país que não tem vaga de UTI, de hospital, para todo mundo facilmente, não é? Todo mundo conhece uma história de um vizinho, às vezes, infelizmente, né, de um parente, alguém muito próximo, que precisou de uma vaga na UTI, que precisou de uma vaga no hospital e não tinha. Então a gente já não tem sobra de vagas. Agora você imagina que quanto mais pessoas doentes com coronavírus, mais pessoas vão precisar de vagas na UTI. E aonde vão estar essas vagas? Aí a taxa de morte começa a aumentar vertiginosamente, porque as pessoas não têm tratamento, elas morrem sem tratamento, né? Quando alguém está com sintoma grave e precisa de um respirador, precisa ser entubado, a gente estima que 50% dessas pessoas vão a óbito, infelizmente, né? Então, mas e os que não têm oportunidade de ir no respirador? Esses vão a óbito fatalmente. E é isso que tem que ter cuidado. Tentem fazer uma pesquisa, procurem ver quantos respiradores tem na cidade que você mora. Você vai se assustar. O número é muito, muito, muito pequeno, tá? Em Araruama, por exemplo, né, se fala em questão de 25 a 30 respiradores no SUS. Ou seja, uma população de 120 mil habitantes, se esse número de casos começa a subir descontroladamente, vocês acham que 25 respiradores vai dar conta? Não, não vai, gente. E um paciente de coronavírus, ele leva 14 dias, é a média de internação, entubado numa UTI. E esses 14 dias ele está ocupando aquele leito. Os outros que estão ficando doentes, estão precisando, não tem vaga. Não está repondo vaga para eles e não vai repor. Então, qual é a única forma de frear isso? É a pessoa ficar em casa, né? Ela se preserva, ela preserva os outros, ela preserva o sistema de saúde. Para que quem precise tenha vaga e possa ter chance de sobreviver, tenha chance de se tratar. Beleza, gente? Então, cuidado com curas milagrosas, chás milagrosos, dietas milagrosas, isso não existe, tá? A gente tem que levar em conta o que a ciência está falando. Ah, mas cientista é tudo cheio de mimimi. Não, não é, gente. O método científico ele existe justamente para evitar determinados atropelos, né? E ainda aparecerem mais mortes do que teriam. Então, se existe um método científico que é usado há décadas, há séculos no mundo, né? Isso tem algum motivo e isso tem dado certo. Então é preciso respeitar a ciência, não os curandeirismos, as crendices, tá? Tem uma associação de antibióticos com anticoagulantes, com antialérgicos,
né, e antivirais que têm tido bons resultados contra o coronavírus, tá? Não é uma cura absoluta, não é uma coisa que você vai ali na farmácia, compra e beleza, vou para casa, vou continuar indo para a escola e tudo mais, mas é uma forma de tratamento que a gente tem, beleza? Então, nós não vamos ter essa pandemia acabando rápido, né? Nós precisamos nos adaptar à nova forma de vida que está aí pra gente. E em relação às aulas, elas devem demorar ainda um pouco para voltar, porque o Brasil ainda vai atingir esse nível máximo de vírus e depois isso começa a cair. Cai. Por que cai? Quando uma pessoa pega um vírus, pega uma virose, né, que é uma doença causada por vírus, e ela se cura, o vírus, você não pode falar que o vírus morreu, porque ele não é propriamente um ser vivo. Então a gente com o vírus está paralisado, ele fica paralisado dentro da pessoa. Só que para que ele seja paralisado dentro do seu corpo, você precisa de leucócitos com anticorpos que paralisem esse vírus. O seu corpo produz anticorpos que paralisam o vírus. Então você escuta assim, a pessoa ficou curada, porque o corpo dela conseguiu produzir anticorpos, colocar nos leucócitos e esses anticorpos paralisaram o coronavírus, né? Então, essas pessoas recuperadas, elas, né, não vão transmitir a doença e essas pessoas, a princípio, estão imunes a pegar a doença novamente. Então, quando esse número vai aumentando de pessoas, a circulação do vírus vai ficando mais difícil, porque ele entra numa pessoa, mas essa já tem imunidade, então ele não vai à frente e não passa para outra. Então, até que uma grande parte da população tenha pego essa doença, essa pandemia não vai passar. E por que não pode pegar todo mundo de uma vez? Porque se pegar todo mundo de uma vez, o número de mortes vai ser uma coisa enlouquecedora. O Royal College, que eu cito para vocês, que é a fonte que eu pesquiso científica, né? O Royal College tinha feito um estudo em fevereiro desse ano, que se o Brasil não fizesse nada contra o coronavírus, continuasse com aula, com vida normal, entre aspas, o número de mortos esperados aqui no Brasil era de 1.200.000 pessoas. Pensem o que são 1.200.000 mortos, né? Nós estamos aí no Brasil, né, trabalhando na casa dos milhares, não chegamos nem a dezena de milhares, e vocês talvez já tenham ouvido falar de um conhecido, de alguém que tenha morrido, né? Vocês têm visto cenas meio assustadoras na TV, de pessoas morrendo, de não tendo vaga em cemitérios e tudo mais. Imaginem o que são 1 milhão de mortos só no Brasil, tá, gente? Então, é muito sério. A questão toda é número de vagas e número de contaminados. Enquanto o número de vagas é superior ao número de contaminados, tá? Tem-se uma situação relativamente estável, embora com muitas mortes. A hora que o número de contaminados passa o número de vagas, tem-se uma explosão louca de mortes. Então, por isso, as pessoas em casa, né, elas não vão se contaminar. A contaminação acaba acontecendo em outras pessoas que não podem ficar em casa, infelizmente, ou quem era para estar em casa e vai para a rua, tá? Às vezes se aglomera, acha que não é nada demais, é só uma gripezinha, enfim. E aí, mas essa curva vai sempre menor que o número de vagas. E aí o sistema de saúde vai dando conta. Então, se esses casos vão acontecendo mais lentamente, o sistema de saúde consegue dar conta de tratar todo mundo até a hora que tem uma grande parte da população imunizada e o número de casos começa a cair. Professor, quando é que a gente vai voltar a uma normalidade de vida como a gente tinha antes? Só depois que tiver uma vacina. Nós vamos ter períodos que a quarentena vai ser diminuída e aí daqui a pouco vai ter que aumentar de novo as restrições. Então, muito provavelmente, quando as aulas voltarem daqui a não sei quanto tempo, né, nós vamos ter rodízio, não vai ser aula com todo mundo dentro de uma sala, dentro de uma escola, vai ter rodízio de alunos, de professores, né? É uma situação bastante complicada, então não deixem de participar das atividades que os professores estão mandando, refazer as atividades, porque senão vocês vão perder conteúdo, vão perder tempo de estudo, tá? Eu sei que não é a melhor forma de se ter aula, eu acho isso realmente, mas é a única forma que nós temos. Porque se nós não tivéssemos a internet hoje, não tivéssemos plataforma e tudo mais, o que estaria acontecendo? Escolas fechadas, aulas suspensas, né? Nós já estamos há 2 meses praticamente sem aula. Essas aulas já estariam tendo que chegar ao mês de fevereiro. E isso se prolongando mais, o ano letivo de 2020 emendaria com o ano de 2021, tinha que empurrar 2021 para frente. Quantos anos levaria para que isso voltasse a uma normalidade de aulas, vamos dizer assim,
de alunos e professores e pessoas poderem ter o recesso de julho, as férias de janeiro, se não fosse a questão da videoaula e das plataformas. Então, não é o melhor, mas é o que nós temos atualmente. Se não fosse isso, seria muito pior, né? Então, se dediquem a essa única forma que nós temos, tá? Eu sei que tem muitos alunos que não têm acesso à internet, não estão conseguindo acessar, estão com problemas para acessar, mas quem puder, se dedique, né? Se esforce bastante, tire as dúvidas, pergunte aos professores na plataforma. Eu sempre estou ficando online lá na plataforma, mas eu não vejo perguntas de muitos de vocês, então eu fico lá, vamos dizer assim, praticamente sozinho. Esses dias um colega professor da escola estava há 2 horas querendo abrir uma aula ao vivo e não tinha aluno. Então, gente, é preciso que haja uma união de professores, alunos, corpo, né? Equipe pedagógica da escola, para que haja essa interação e a coisa possa fluir. Então, para isso é preciso que vocês participem das aulas. Quando eu boto lá um exercício, né? E aí eu vou olhar, 1, 2, 3 alunos numa turma estão me devolvendo esse exercício feito. Eu sei, eu não estou falando que não tem acesso à internet, mas eu tenho certeza que muito mais de 3 alunos numa turma têm acesso à internet, está conseguindo acessar, mas não está fazendo. Ah, professor, mas é um link de exercício. Gente, eu falei com vocês, há um problema de conexão, um problema de internet. Então, eu posto o link, boto lá para vocês as questões, elas têm gabarito no final e falo, gente, as dúvidas é para retirar aqui na plataforma. Eu disponibilizei um número de WhatsApp só para vocês me fazerem perguntas, tirar dúvidas. Ali eu posso fazer um vídeo ao vivo, posso tirar uma dúvida com áudio. Eu fiz um número de WhatsApp só para isso, né? Vou até repetir, 22988031029. Tá lá. Até hoje, se 5 alunos foram tirar dúvidas, foram muitos. Então, assim, complica, tá? Então, poxa, eu botei um vídeo, um link de uma videoaula, assista a videoaula. Ah, eu não entendi nada, professor, da videoaula. Pontua na plataforma para eu saber. Já aconteceu com algumas turmas, eu venho, faço um vídeo meu explicando aquilo. Ou, professor, não entendi essa parte, professor, eu fiz o exercício, mas eu estou com dúvida nessa questão, naquela outra. Essa interação, gente, que vocês têm no WhatsApp com colegas, com familiares, enfim. Então a gente precisa dessa interação para que a educação possa caminhar, para que vocês não percam, né, tanta coisa como já estão perdendo, fatalmente vão perder. Depois a gente vai voltar atrás disso, né? Eu vou olhar caderno, eu vou explicar esse conteúdo todo de novo, a gente vai ter avaliação e tudo mais. Mas até lá o que nós temos é videoaula e plataforma, né? E ainda bem que nós temos isso, porque se não tivéssemos era muito pior. Beleza, gente? Então, espero que vocês, né, se cuidem, tenham bastante consciência, tá? Pensem, tá? Que os mortos, eles estão longe até a hora que eles têm nomes conhecidos pra gente, tá? Porque muita gente só se liga quando começa isso a bater na sua família, nos amigos, nas pessoas que eles gostam. Então, se cuidem, que cuidando de você, você está cuidando das pessoas que você ama também. Então, se cuidem. Não deixem de interagir na plataforma, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijo grande. Em breve estaremos de volta em sala de aula, tenho certeza. Valeu, gente!